Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aqui através do Facebook. Eu sou o pastor Gilson e nós estamos falando em nome da Igreja Batista Memorial de Interlagos, em São Paulo. Desde já, nosso Feliz Páscoa, ou se você preferir, Feliz Dia da Ressurreição de Cristo. Nós vamos ler um texto da Bíblia e logo estaremos orando. Leremos Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1, que diz: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Vamos orar. Senhor, queremos nesta manhã te agradecer, te louvar, porque podemos comemorar mais um dia a ressurreição de Cristo. Senhor, esta é a nossa celebração anual, onde lembramos a tua paixão, a tua morte e também a tua ressurreição. E te louvamos hoje porque sabemos que o nosso Deus está vivo. Cristo ressuscitou dentre os mortos e se constituiu juiz dos vivos e dos mortos e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, de onde nos assiste, Senhor. E isso nos traz muita alegria, muita paz, muito contentamento. Portanto, nós te bendizemos e te engrandecemos neste dia. Te rendemos louvor, honra e glória por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre a palavra de Deus nesta manhã e refletir um pouco sobre a questão da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus e o que essa história toda tem a dizer para nós no dia de hoje. Eu gostaria de ler um verso apenas que está registrado em Mateus capítulo 27, verso 61. Diz o texto bíblico: Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Diz uma certa autora que o luto é lento para compreender. E é claro que o luto é muito importante para os sentimentos humanos, mas ele pode nos impedir de ver a realidade. Ele pode nos impedir de concentrar, ou melhor, nos fazer a concentrar somente na dor da perda e também nos bloquear a visão da eternidade. Ali estavam aquelas 2 mulheres sentadas diante do sepulcro e não havia nelas qualquer esperança, não havia, o que pairava sobre elas era a questão da perda, era a questão da dor, era a questão do desapontamento, era a questão de pensar naquilo que Jesus tinha sofrido como uma grande lástima, como algo que fugiu do controle, algo que eles não esperavam. Naquele momento, elas não conseguiam ver o triunfo do Calvário nos próximos milênios.
Elas não conseguiam ver a vida que brotaria através da morte de Jesus, e elas também não conseguiam ver os milhares de pessoas que ao longo dos milênios entregariam suas vidas ao Salvador. Conforme eu falei no começo, citando a escritora Lily Kalman, o luto é lento para compreender e ele pode nos congelar, ele pode nos petrificar. Naquele momento, amados, de grande dor e de perda, nem ela e nem os discípulos conseguiam lembrar de todas aquelas palavras que Jesus havia dito sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e também sobre a sua ressurreição. Tudo que pairava sobre eles era a questão de morte, de perda, de tragédia, de frustração. E parece que aquele evento, ou melhor, que naquele evento não somente Jesus havia morrido, mas havia morrido também a esperança, havia morrido o sonho, havia morrido a crença no Messias Salvador. Como disseram os discípulos no caminho de Emaús, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, ou seja, as palavras denunciavam que eles haviam perdido a esperança, que para eles parece que o projeto tinha dado errado. Eles estavam frustrados com o que havia acontecido. E eles dizem então, nas palavras deles fica bem claro a questão, nós esperávamos que seria ele que traria a libertação para o povo de Israel do jugo romano. Nós esperávamos que seria ele que traria justiça aos oprimidos. Nós esperávamos que seria ele que traria o reino de paz anunciado pelos profetas. Mas agora ele está morto. Agora os nossos sonhos jazem dentro de um sepulcro e por frente deles está posta uma grande pedra. Era assim que eles se sentiam. E por isso então, amados, vamos parar um pouco e vamos pensar no aspecto geral do sofrimento, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que foi para o nosso bem que Cristo sofreu e morreu. Em momentos de crise, é interessante lembrar que é comum nós nos esquecermos daquilo que a palavra de Deus nos diz. A crise parece tão forte, a luta parece tão forte, os problemas parecem bater tão forte sobre nós, que a gente acaba esquecendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não apenas Jesus, mas também os profetas do Antigo Testamento haviam falado sobre o sofrimento de Jesus. E um dos textos mais conhecidos é o de Isaías 53, do qual lerei uma parte que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ou seja, tudo o que eles estavam entendendo como tragédia, como perda, como dor, como separação, havia sido profetizado pelos antigos profetas que haviam falado em nome de Deus. Mas naquele momento os sentimentos dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus estavam petrificados. Eles não conseguiam ver nada além daquela tragédia, nada além daquele sofrimento. Entretanto, amados, devemos lembrar que foi para o nosso bem que Cristo sofreu, morreu e posteriormente ressuscitou. E por isso vale a pena nós lembrarmos aqui que ao morrer, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, que Jesus foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Vale a pena nós lembrarmos e citarmos aqui que Jesus foi moído por causa das nossas transgressões. Por último, que o castigo que nos trouxe a paz
estava sobre ele, ou foi posto sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. De novo, foi para o nosso bem que Cristo sofreu e morreu. Por mais difícil que seja nós falarmos sobre isso, se Jesus não tivesse sofrido, se ele não tivesse morrido na cruz, não haveria esperança, não haveria perdão, não haveria salvação, não haveria também a vida eterna. Isso para nenhum de nós, porque nenhum ser humano é bom o suficiente para se autossalvar. Por isso hoje nós podemos dizer, obrigado Jesus pela sua morte, obrigado Jesus pelo seu sofrimento e obrigado Jesus por ter assumido por ter assumido o nosso lugar. Portanto, foi para o nosso bem que Cristo morreu. Todavia, não podemos deixar que, como aquelas pessoas naquele momento, que as lutas, que os problemas, que as dificuldades venham nos congelar, venham nos petrificar e fazer esquecer o que a palavra de Deus diz a respeito do nosso Salvador e também a nosso respeito. Em segundo lugar, amados, como nós sabemos que estamos celebrando a morte, o sofrimento, a ressurreição de Jesus, e hoje em particular, nesse dia nós chamamos de dia de Páscoa, então, a Páscoa nos ensina a ver as perdas por um ângulo bastante diferente. Através da morte e da ressurreição de Cristo, inúmeros cristãos ao redor do mundo têm encontrado alento em seus sofrimentos, têm encontrado graça e paz em seus desalentos e têm encontrado conforto em meio às suas perdas. A Bíblia nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 11: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Há muito alento nesses versos que nós acabamos de ler. Entretanto, aquelas pobres mulheres, naquele momento, não podiam ver nada, conforme dissemos anteriormente, além da perda. Elas sentiam, ele não está mais conosco, ele se foi. Já não podemos mais olhar para o seu rosto, já não podemos mais ver os seus milagres, já não podemos mais ouvir as suas palavras. É difícil entender, mas a maneira que elas viam Jesus naquele momento era, na verdade, a preparação para a sua coroação. Era o caminho para que ele se tornasse o Salvador de toda a humanidade. Era a porta para a vida eterna de todo aquele que o aceitasse. Na nossa matemática, perda é perda, lucro é lucro, ganho é ganho. E assim é que os seres humanos pensam. Todavia, na economia de Deus, as coisas são bem diferentes. Foi o próprio Jesus que disse lá em Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus estava falando palavras que iriam se cumprir sobre si também. Em João 12, 24, ele diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava falando da sua própria morte, do que aconteceria com ele mesmo. Ele estava deixando claro que ele precisaria morrer para que através da sua morte viesse a ter muito resultado, muitos frutos. Só que os discípulos estavam com dificuldade de entender essa economia, essa matemática de Deus. Portanto, precisamos reconhecer e entender que aquilo que para Maria Madalena, para a outra Maria e para os discípulos naquele momento era considerado uma grande perda, foi a maneira que Deus escolheu para trazer Cristo a todos nós, para trazer a salvação para todos nós. E por isso é importante você refletir nessa manhã. Especialmente você que está passando por lutas, por perdas, por dificuldades, você precisa lembrar que Deus está trabalhando através de tudo isso para fazer algo magnífico na sua vida. Deus está agindo através de todas essas coisas para revelar a sua glória sobre a sua vida, para mostrar a sua bondade sobre a sua vida. E você precisa ver essas questões
por um ângulo diferente, pelo ângulo pelo qual Deus vê as coisas. E isso é muito importante. Assim, amados, a Páscoa nos convida a refletir sobre as nossas decepções, a pensar sobre as nossas dores, a pensar sobre as nossas perdas, pois, acima de tudo, o nosso Salvador não está morto dentro ou atrás de uma tumba, não. Ele está ressurreto, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, vamos considerar, ou melhor, vamos reconsiderar as nossas lutas, porque Deus está agindo através delas para realizar algo sublime, algo bonito, algo maravilhoso em nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto ou de acordo com o seu propósito. Por isso, se todas as coisas cooperam para o bem, devemos lembrar que isso é todas as coisas, inclusive as lutas, as dores, as perdas. Mesmo que nós não entendemos isso no momento, é necessário mantermos a fé e continuarmos crendo no nosso Deus. Ainda no verso 32 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, amados, temos grande esperança em tudo isso. Se Deus não negou o seu próprio filho, mas o entregou para sofrer, para morrer em nosso lugar, o apóstolo então nos pergunta como que ele também não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Portanto, mantenhamos a nossa fé firme na palavra de Deus e comecemos a ver as coisas através do ângulo pelo qual Deus vê todas as coisas. Em terceiro e último lugar, a morte de Cristo é uma tristeza que irá transformar-se em alegria. Queridos, eu pergunto nessa manhã, quem pode entender os desígnios de Deus? Quem pode entender o momento da luta? Quem pode entender o momento da perda? Quem pode entender o momento da provação? João, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 20, Jesus fala para os seus discípulos: digo-lhes que certamente, ele falando da sua morte, ele disse, olha, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Digo ou pergunto novamente, quem pode entender os desígnios, os mistérios de Deus? É provável que se você está passando por uma luta muito intensa, você esteja triste, esteja chorando, não esteja conseguindo dormir, não esteja conseguindo se alimentar direito. Todavia, querido, eu gostaria de dizer nesta manhã que a sua tristeza irá tornar-se em alegria. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam passando por aquilo nesse momento. Eles não podiam assimilar as palavras que Jesus estava lhes falando. E Jesus disse, olha, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês irá se transformar em alegria. Às vezes, como aquelas mulheres, nós nos assentamos do lado de fora do túmulo, quem sabe o túmulo da perda, o túmulo da frustração, do sofrimento, nós nos assentamos lá, choramos, lamentamos, ficamos atônitos, sem nem mesmo imaginar que a nossa dor, que a nossa tristeza está prestes a tornar-se em grande alegria. Conta-se uma história, a história relatada por um pastor que tomou parte de uma atividade religiosa, sendo convidado por uma família crente que havia perdido um filho no campo de batalha. Naquela cerimônia ou naquele culto religioso, houve ali então um ato da substituição da estrela azul que pairava na parte da frente da casa e que
demonstrava que eles tinham um filho que estava em combate. Então, naquela cerimônia, a estrela azul foi substituída pela estrela de ouro, que era símbolo do sacrifício, da perda do filho querido no campo de batalha. Em meio àquela grande dor, aquela profunda dor, a família demonstrou uma fé inabalável, lendo as Escrituras e cantando hinos tradicionais de Páscoa. Logo depois, então, aquele pastor que celebrou a cerimônia foi transferido para uma outra igreja e não teve mais contato com aquela família. Passaram-se alguns meses e um dia o pastor recebeu uma ligação e, através do som do telefone, ele reconheceu a voz embargada daquele pai que ele tanto conhecia, com a notícia muito impressionante. Com a voz embargada, o pai disse: o Jim está vivo. O Jim não foi morto, foi um engano, ele está vivo. E o pastor não conseguia acreditar nas palavras ditas por aquele pai, anunciando que a morte do Jim havia sido um engano de comunicação do exército. Eu não sei se é possível você imaginar a alegria daquele pai, mas eu imagino que a alegria daquelas mulheres e dos discípulos ao ouvirem que Jesus de fato não estava morto, de que ele não estava mais na sepultura. Eu não sei se você consegue imaginar a alegria que elas sentiram, e eu acredito pessoalmente que elas ficaram atônitas, elas ficaram sem saber o que pensar, sem saber o que imaginar. Elas tinham ido com Jesus até lá próximo à crucificação e elas viram tudo o que aconteceu, e na mente humana delas é claro que Jesus estava morto, mas agora elas vão ao sepulcro e não encontram ele ali, e aí aparecem anjos e dizem que ele ressuscitou e que vai adiante deles para a Galileia. Imaginem que notícia alvissareira, que notícia estremecedora, estarrecedora, de você, por exemplo, ter um filho no campo de batalha e aí você recebe a notícia que ele morreu, mas de repente passa-se algumas semanas e vem um comunicado oficial dizendo: não, olha, desculpa, foi um engano, ele não morreu, ele está vivo. Então é essa alegria que nós precisamos celebrar nesta manhã. É verdade, Jesus morreu. É verdade, Jesus sofreu profundamente. É verdade, ele levou sobre si o nosso castigo. É verdade que ele levou os golpes que nós deveríamos levar por causa dos nossos pecados. Mas a grande notícia é que ele está vivo, e por isso nós não estamos celebrando aqui um dia de tristeza, não. Nós estamos celebrando um dia de grande júbilo, um dia de grande alegria, porque o nosso Jesus está vivo. E esta é a essência de todo o Evangelho, essa é a essência de toda a Bíblia, essa é a essência, a razão de nós estarmos reunidos aqui hoje, comunicando a palavra de Deus. E eu creio que essa é a razão pela qual você ligou o seu telefone, o seu computador para assistir nesta manhã. Porque você tem essa esperança, você tem essa fé, você tem essa certeza, você está celebrando juntamente conosco hoje que Jesus não está morto, mas que ele está vivo. E se Jesus está vivo, amados, há muita razão para nós celebrarmos, há muita razão para nós crermos, há muita razão para nós depositarmos nele a nossa fé, para esperarmos coisas grandiosas dele. Conforme disse Paulo, se Deus nem a seu próprio Filho poupou, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Por isso, se você está enfrentando desemprego, se você está enfrentando a enfermidade, quem sabe você tenha alguém da sua família, do seu convívio que foi acometido pelo vírus chamado Covid-19, se você tem algum familiar que está doente, gravemente doente, ou a sua família está se rompendo, alguma coisa está acontecendo e que está entristecendo muito você, eu gostaria que você olhasse além das circunstâncias, que você olhasse pelo ângulo pelo qual Deus vê todas as coisas.
E que nesta manhã você deixasse o poder da ressurreição entrar em sua vida, entrar em seu coração e fortalecer a sua fé, fortalecer o seu ânimo, fortalecer a sua coragem, porque o nosso Jesus está vivo, Ele não está morto, Ele está assentado à destra de Deus, de onde Ele intercede por nós. Por isso, queridos, vamos celebrar o dia de hoje, não como tradicionalmente se celebra a morte apenas e a ressurreição de Cristo, onde se come ovos de Páscoa de uma maneira bastante comercial. Não, vamos lembrar que há muita fé, há muita esperança, há muita coragem e ânimos para serem celebrados através da ressurreição de Jesus. Então, diferente daquelas mulheres, diferente dos discípulos, vamos alçar a nossa esperança, vamos alçar a nossa fé nesta manhã e crer no nosso Salvador. Pai, muito obrigado por mais essa transmissão que está para ser encerrada. Obrigado, Senhor, por toda a equipe técnica que está aqui nos assessorando, nos ajudando. E nós ficamos felizes, Senhor, porque estamos dando continuidade ao trabalho da geração que nos antecedeu e também estamos preparando, Senhor, a geração futura para a pregação do Evangelho. Esse momento exigiu de nós um passo a mais no sentido, Senhor, de aprendermos como trabalhar com as mídias sociais, como produzir conteúdo, Senhor, e nós estamos muito agradecidos por esses irmãos que são profissionais da área de TI, da área de computadores, Senhor, e tem nos ajudado grandemente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também pelo conhecimento musical que eles têm, a questão da voz e todos os dons que o Senhor tem concedido a teus filhos. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Obrigado pelos nossos internautas que estão nos assistindo em várias partes do Brasil e também lá nos Estados Unidos, Senhor. E se houver algum outro lugar, nós também, Senhor, te louvamos e te agradecemos. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a divulgar esse trabalho, a levar adiante esse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo, Senhor. Muito obrigado pelo dia da ressurreição, o dia de Páscoa. E continue conosco, nos ajudando e nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Só uma nota ainda. Eu gostaria de pedir muito que você deixasse o seu comentário, gostasse o seu like nesse vídeo e também que compartilhasse com outras pessoas para que houvesse uma disseminação maior da palavra de Deus. E com isso você também vai estar nos ajudando no trabalho de divulgar a palavra de Deus e alcançar essa geração para Cristo. Deus abençoe.